Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia. Hoje são 4 de junho de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Como vou tratar sobre religião, trago logo novamente de início o grande livro de Sigmund Freud. Sigmund Freud foi o pai da psicanálise, ateu e judeu. E aqui o livro dele, publicado em 1926, um de seus livros, com o título O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Trago aqui mais uma passagem na página 86 do livro. Vamos aí. Veja o que Freud diz sobre as ideias religiosas. As doutrinas religiosas, veja aí, todas são ilusões, são indemonstráveis e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, às ideias delirantes. Então, para esse vídeo, vou trazer aqui mais ideias delirantes da religião e aí do cristianismo. E vou trazer aqui algumas passagens da Bíblia. Fiz um texto para que a coisa fique melhor, evitando um vídeo mais longo e também no sentido de apreensão melhor da matéria. Você lendo o texto comigo, com certeza você apreenderá mais coisa ainda. Então vamos ler aí o texto que eu fiz. Vamos lá. O nosso Código Penal brasileiro, traz uma série de fatos criminosos: homicídio, latrocínio, estupro, furto, receptação, etc. Peguemos, por exemplo, o crime de receptação. Entenda bem. Ocorre a receptação quando alguém adquire qualquer produto proveniente de crime. Fulano de tal entra numa residência e subtrai um televisor de 34 polegadas, cujo valor é de R$3.000. O ladrão pega esse televisor e o vende a alguém pela quantia de apenas R$100. Ora, a diferença de preço é enorme. A pessoa que está comprando o televisor já percebe de imediato que não é normal vender um televisor de 34 polegadas pela quantia ínfima de R$100. Mas, mesmo assim, acaba comprando porque é um negócio altamente vantajoso para ela. O problema é que, mais tarde, a polícia descobre o autor do furto. Aí, ele informa a polícia que vendeu o televisor furtado a uma determinada pessoa. Muito bem. Essa pessoa
que comprou o televisor por apenas R$ 100, é ouvida pela polícia. Diante do delegado, ela afirma que não comprou o televisor por apenas R$ 100 e explica: seu delegado, eu apenas entreguei os R$ 100 como um calção, só para segurar o negócio. Assim que ele me trouxesse a nota fiscal, eu pagaria o resto. Essa justificativa, dada pela pessoa que adquiriu o televisor furtado, já é bastante conhecida no meio policial. Os receptadores apresentam sempre essa história fiada. E a mesma história é contada perante o juiz de direito. Só que o magistrado não acredita nela. Ora, como é possível uma pessoa fazer um certo adiantamento de dinheiro a uma pessoa geralmente desconhecida e receber de imediato a mercadoria? Se se tratasse realmente de uma calção, o óbvio seria que a mercadoria ficasse em poder do vendedor e não do comprador. Portanto, não há lógica nessa história. Essa história, portanto, não resiste a uma análise crítica. Pois bem, a mesma coisa acontece com a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que foi escrito há muitos e muitos anos por muitos autores. Está repleta de simbologias, mitos, lendas, hipérboles, etc. Infelizmente, os cristãos a veem de forma diferente. Pensam que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, razão porque é um livro atualizadíssimo, que aborda inúmeras questões do dia a dia. Ora, para que possamos fazer uma análise sobre a Bíblia, temos que levar em consideração a maneira como os fiéis a encaram. De nada adianta dizermos a eles que a Bíblia não tem nada a ver com aquilo que eles pregam. Devemos, pois, aceitar o que eles entendem e, a partir daí, colocá-los num labirinto infinito. Portanto, a partir de agora, vamos fazer um breve estudo sobre a criação do mundo e de tudo aquilo que existe sob a ótica da linguagem bíblica literal, ou seja, da forma que milhares de fiéis a veem. Veremos que, a exemplo do caso da receptação narrado acima, inúmeras passagens bíblicas não têm lógica. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis trata principalmente da criação do mundo e de todas as coisas. Nos capítulos 1º e 2º, temos a narrativa da criação. Aliás, para ser sincero, são duas narrativas diferentes relativas à criação. A Bíblia está repleta de contradições, justamente porque foi escrita por vários autores ao longo de muito tempo. Daí as contradições. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Grave bem isso. Vou repetir. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho.
Ela afirma que Deus criou a tudo em 6 dias, descansando no sábado. Com base nessa lenda, muitos fiéis não trabalham no dia de sábado, reservando-o para descanso. Se Deus descansou, os fiéis também devem descansar. O povo da Bíblia, os hebreus, guardava fielmente o sábado para descanso. Os hebreus que resolviam fazer qualquer trabalho no sábado eram mortos imediatamente. Ora, o relato da criação de todas as coisas por Deus é uma lenda e não um fato ocorrido. É apenas a visão fantasiosa de um povo. Outros povos, obviamente, apresentaram relatos diferentes. Veja, caro leitor, a infantilidade desse relato dos hebreus. Os cristãos dizem que Deus é um espírito. Ora, se Deus é um espírito, como dizer que ele ficou cansado? Como? Na verdade, os hebreus escreveram que Deus ficou cansado porque o cansaço é inerente ao homem. E por que o descanso no dia de sábado? Porque os hebreus, por tradição, já homenageavam esse dia. Portanto, no seu relato da criação de todas as coisas, o sábado deveria sobressair-se. Nesse relato, o mais importante não é a criação das coisas, mas a referência ao dia de sábado. Os narradores dessa lenda começaram com o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até atingirem o sábado. Ora, leitor, veja outra infantilidade. Diz a Bíblia que Adão e Eva, ou seja, as duas primeiras pessoas que apareceram na terra, já tinham conhecimento dos 7 dias da semana. Que loucura! Que loucura! Os dias, semanas, meses e anos só surgiram na vida do homem depois de milhões e milhões de anos. O homem precisou de muito tempo de evolução para criar o próprio tempo, a sua noção de tempo. E mais uma infantilidade. Ora, diz a Bíblia que Deus descansou no dia de sábado de toda a obra que fizera. E o que ele fez no domingo? Na segunda-feira seguinte? Na terça? Ora, continuou descansando, já que havia terminado toda a obra. Sendo assim, não descansou apenas no dia de sábado, mas também nos dias seguintes. E outra infantilidade. Só mesmo uma lenda para dizer que Deus fez todas as coisas em 6 dias. É uma insanidade mental afirmar que a terra, o sol, a lua, as estrelas, os meteoritos, os bilhões e bilhões de planetas e o universo têm a mesma idade. Que loucura! Que loucura! A ciência, com base em estudo de fósseis cósmicos, utilizando aparelhos de tecnologia avançadíssima, afirma que o universo tem 15 bilhões de anos. A Terra possui apenas a idade de 4 bilhões de anos. E a primeira manifestação de vida humana na Terra data de 200 milhões de anos. As diferenças de idade
E a primeira manifestação de vida humana na Terra data de 200 milhões de anos. As diferenças de idade entre os astros são gritantes. Recentemente, os cientistas afirmaram que o Sol, a cada ano, perde 1 trilionésimo de sua massa. Daqui a 7,5 bilhões de anos, ele, o Sol, desaparecerá. Ora, o Sol está constantemente perdendo massa, mas é preciso muito tempo para sua morte total. A mesma coisa ocorreu com a sua formação. Foram necessários bilhões e bilhões de anos para que ele, Sol, surgisse como estrela. Não surgiu no único dia, quarta-feira, como diz a lenda bíblica. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 17. Abre aspas. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra. Eis, caro leitor, outra infantilidade da lenda bíblica. A Bíblia diz que Deus fez 2 grandes luzeiros, o Sol e a Lua. O Sol, segundo a Bíblia, é o luzeiro maior. A Lua, o luzeiro menor. O Sol foi feito para iluminar o dia e a Lua para iluminar a noite. Ora, luzeiro é tudo aquilo que produz luz. O Sol produz luz? Produz. Então o Sol é um luzeiro. E a Lua produz luz? Não! Não! Logo, a Lua não é um luzeiro. A Bíblia diz que a Lua é um luzeiro. Isso está, portanto, errado. Por que a Bíblia afirma que a Lua é um luzeiro, hein? Por quê? A resposta é fácil. A Bíblia diz que a Lua é um luzeiro porque naquele tempo o povo assim pensava. Até hoje, ano 2010, quando eu fiz o artigo aqui, e hoje ano 2021, até hoje, muita gente pensa que a Lua produz luz. É mera ilusão de ótica. Quando a gente vê a Lua clara à noite, muita gente pensa, quando a gente vê a Lua clara à noite, aquela luz não é dela, da Lua, mas do Sol. Nós não o vemos, mas ele está iluminando a Lua. A Lua é um astro que não tem luz, igualzinha aos planetas. Vejamos agora o que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Entre aspas. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, caro leitor, a insignificância da mulher na Bíblia. O homem Adão comandava a tudo. Tudo havia sido feito para ele.
Deus fez o Adão, colocando-o no imenso jardim do Éden. Deus ficou com dó do Adão ao vê-lo sozinho. Resolveu então fazer-lhe uma auxiliadora, uma mulher. Inicialmente, a mulher não estava nos planos de Deus. O principal aqui é o homem e a mulher é o acessório. Essa lenda retrata a visão que a sociedade hebraica tinha acerca da mulher. Era uma sociedade extremamente patriarcal. Ao homem, tudo. À mulher, nada. Certa vez, o norte-americano Frederick Douglass, bravo lutador pelos direitos de liberdade nos Estados Unidos da América do Norte, afirmou em relação à Bíblia, entre aspas, diz ele: não conheço nenhum outro livro que ensine tão cabalmente a sujeição e a degradação das mulheres. Nem nós, com razão, Douglas. Nessa lenda bíblica, a mulher Eva estraga tudo, levando o homem Adão ao pecado. Ela, por ser imbecil, foi enganada facilmente pela serpente. Santo Agostinho já dizia que o homem jamais seria enganado pela serpente. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Entre aspas. E não foi Adão que se iludiu. Ou melhor dizendo, e não foi Adão que se deixou iludir. E sim, a mulher que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Entre aspas. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Eis, caro leitor, outra infantilidade. Os cristãos pensam que um ser espiritual, bom e justo, aplicou essa punição louca à mulher. Nesse versículo, há uma série de infantilidades. A primeira delas se refere à onisciência de Deus. Ora, de acordo com essa lenda bíblica, quando Deus fez a Eva, ele estava muito feliz. Jamais previa que ela cometesse o pecado. Ou seja, nada de onisciência. Se afirmássemos que Deus já sabia que Eva iria estragar a sua alegria, com certeza teria preferido ficar sozinho no universo. A segunda infantilidade reside na dor do parto. Deus aplicou essa punição não somente a Eva, mas a todas as mulheres. Naquele momento, só havia uma mulher no mundo. Depois surgiram outras. Como se vê, caro leitor, essa punição é extremamente injusta. Ora, o que as mulheres futuras, que nem existiam ainda, teriam a ver com o pecado de Eva? Obviamente, nada. Se Eva pecou, ela que sofra sozinha as consequências do seu ato. Por que Deus puniu todas as mulheres, hein? Por quê? Ora, porque naquele tempo a pena passava da pessoa do delinquente. Ou seja, se alguém cometesse algum pecado, muita gente injustamente iria sofrer as punições.
A Bíblia está repleta de passagens afirmando que Deus, por causa da ação de uma pessoa, punia gerações futuras. Uma monstruosidade, gente. Uma monstruosidade. A terceira infantilidade se resume em afirmar que a dor do parto atinge também todas as mulheres. Diz a lenda bíblica que Deus aplicou essa punição a todas as mulheres. Dessa forma, nenhuma mulher escaparia da dor do parto. Ora, existe dor apenas no parto normal. Uma mulher que se submete ao parto cesariano livra-se da dor. Anestesiada, não sente dor alguma durante o procedimento, em que o médico abre o seu abdômen para extrair a criança. Logo, essa mulher escapou da punição. Entendeu? Ela escapou da punição aplicada na lenda bíblica por Deus a todas as mulheres. E outro problema é que, ao aplicar essa punição a todas as mulheres, Deus falhou porque nem todas as mulheres engravidam. Entendeu? Nem todas as mulheres engravidam. Logo, não serão atingidas pela punição divina. E mais um problema. Ora, não é apenas a mulher que sente dor no parto normal. Não. Os animais irracionais também sentem a dor do parto. Uma vaca, por exemplo, quando está parindo, sente também fortes dores. E não venha nos dizer que a vaca também pecou. Vê-se, pois, que Deus aplicou uma punição inútil e louca à mulher. A quarta infantilidade se localiza novamente na inferioridade da mulher, segundo a visão bíblica. Deus, nessa lenda, aplicou duas punições às mulheres: a dor durante o parto e a total submissão ao marido. Porque Deus disse que a mulher será submissa ao seu esposo, hein? Por quê? Não há Deus algum por trás dessa loucura. Na verdade, gente, essa submissão da mulher ao homem está na Bíblia, porque na sociedade hebraica a mulher só servia para parir. Era considerada um ser inferior ao homem. Portanto, não foi um ser espiritual bom e justo que desgraçou a vida da mulher hebraica. Vê-se claramente que nos dias atuais desapareceu essa submissão da mulher ao homem. A mulher progrediu, e muito. Hoje, ela trabalha e, às vezes, ganha mais do que o marido. Tem seu carro, cartões de crédito, viaja, vai a bares, etc. Ou seja, escapou de uma das punições do terrível Deus hebraico. Na verdade, a Bíblia está cheia de lendas. Os fiéis cristãos pensam que se trata de histórias reais. São, portanto, histórias inventadas pela imaginação do povo hebreu. Daí a razão da sua falta de lógica. São histórias inverossímeis e irracionais. Mais um vídeo e muito obrigado.